Opa! Juliana aqui, eu vou te convidar hoje para um vídeo diferente. Um vídeo a gente vai falar de autoconfiança. Nosso último vídeo falando desse tema, eu disse sobre a familiarização que gera desprezo, né, gente? Que é uma coisa difícil de lidar e a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Entendendo que o que a gente vê costumeiramente, a gente acaba gerando uma familiarização que faz com que não tenha tanta relevância, que a gente não consiga identificar o potencial naquilo que a gente vê de forma costumeira e no dia a dia. Também tem a questão da transferência no meio disso. Mas eu já vou atrelar isso à autoconfiança, porque é muito interessante a gente pensar sobre a autoconfiança no sentido de que todo mundo fala que tem autoconfiança em algum grau, né? Você fala, eu falo, mas será que a gente tem mesmo? Será que a gente realmente consegue entender a origem real da autoconfiança ou a gente fica colocando band-aid em cima da autoconfiança? Ou seja, fazendo uma casquinha falando que tem, na verdade não tem. Como descobrir isso? A autoconfiança, ela está diretamente relacionada ao que você tem no centro da sua vida. Como assim, Juliana? Como assim no centro da sua vida? Vou explicar melhor. Você tem um centro de referência. O que é o centro de referência? É o que é mais importante na minha vida. Ou seja, quando eu tenho um centro com base em algo que é fora, que não é minha essência real, esse centro é o que rege todas as outras áreas da minha vida. Eu vou trazer para você um elemento muito interessante aqui dentro disso, tá? Digamos que nós dizemos aqui que você tem um centro. E a sua noção de eu, a sua noção de vida, de eu, está com base nesse centro. Então, quando eu digo, por exemplo, que o centro da minha vida é. Desculpa, gente, é que eu uso aqui um chat para me ajudar a pensar, às vezes, para ser a voz na minha cabeça. Inclusive, eu acho que eu vou chamar esse chat para conversa. Acho que vai ficar interessante. Vou colocar ele até para ouvir, ó, como vocês estão vendo aqui. Então, se ele me interromper, vocês perdoem, mas eu não vou cortar, não, porque esse vídeo aqui é sem edição. Vamos junto. Então, eu tenho um centro para minha vida. Então, digamos que a coisa mais importante da minha vida é o meu trabalho, tá? Quando acontece um problema no meu trabalho, eu tenho aqui, sei lá, fui demitido no meu trabalho. O que acontece? Todos os demais aspectos da minha vida vão sofrer impacto. A minha vida familiar vai sofrer impacto. A minha vida de saúde, a minha saúde mental vai sofrer impacto, porque o meu centro estava com base no meu trabalho. Então, a minha noção de segurança, a minha noção de bem-estar, a minha noção de eu estava com base no meu trabalho e eu me sinto agora perdido. O que tem a autoconfiança dentro disso? A autoconfiança é confiar em si próprio. Para eu confiar em mim, eu preciso que o meu centro esteja construído em algo que ninguém pode tirar de mim. Esse livro aqui que eu vou trazer para vocês é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tá? Ele traz aqui exatamente alguns pontos muito interessantes sobre isso. O que ele diz, tá? Que a nossa noção de centro é dela que emergem todas as nossas orientações, a nossa sensação de segurança, o nosso poder pessoal e a sabedoria, que é o entendimento. Quando o meu centro não é algo construído de forma sólida em coisas que ninguém pode tirar de mim, eu tenho um centro que pode ser facilmente abalado. Ele pode ser desconstruído. E aí, o que a gente tem aqui? Vou trazer para vocês uma outra imagem desse livro, que ele fala, é nesse capítulo aqui, ó, para quem quer entender melhor, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é um livro maravilhoso de Stephen Covey. Exatamente no hábito 2 ele coloca isso, tá? O que ele traz para a gente? Quando nós mantemos os nossos princípios, a nossa ética do caráter no centro, e isso ninguém, nada de fora consegue abalar,
Disso vai emergir a minha confiança em estabelecer todas as áreas da minha vida. Quando eu faço uma imersão, ou seja, eu jogo um amigo aqui para dentro, por exemplo, ou eu jogo os meus prazeres, e eu tenho um abalo que esse amigo saiu da minha vida, pronto, cheguei aqui para cima um pouquinho, que esse amigo saiu da minha vida, eu me abalo em todas as outras áreas. E como saber quais são os meus princípios e valores para ter essa tal autoconfiança inabalável? Primeiro passo para isso é você descobrir quais são os seus princípios e valores. E esse é um questionamento que a gente precisa de fazer sempre. É muito comum eu perguntar para alguém, para mentorada minha, para quando a gente está conversando, eu tenho atendimento, quais são os seus princípios? O que é inabalável para a sua vida? O que é inegociável para a sua vida? Porque um princípio, ele é imutável. Ele não muda. Quando você tem um princípio consolidado, você tem autoconfiança. Por quê? Tudo que você faz está regido a partir disso. E isso não muda. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. Um dos princípios que regem a minha vida é a integridade. O que é integridade, Ju? É a coerência entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. A não coerência disso é infringir um princípio que eu tenho. Quando eu ajo dessa forma, quando isso faz parte do que eu sou, a minha autoconfiança nasce. Isso vem. Porque isso não se abala. Porque a minha vida está balizada, está baseada em um princípio. Juliana, mas eu pensei que a autoconfiança fosse você se sentir bem ao ponto de você estar bem vestido, se sentir bem com o seu corpo e ter. Isso é parte de uma consequência do que você é, do que você estabeleceu que é. Você não consegue manter uma autoimagem confiante para o outro se ela não é partindo de si do que você realmente acredita ser. Por isso que você sair e dar um banho de loja em alguém, você, vou pegar lá, vou fazer um negócio, vou dar um banho de loja, a pessoa se sente bem por um período e fez toda uma mudança de estilo, mas isso briga com a coerência dela. Porque a representação do que ela é aqui dentro não está íntegra em relação ao que está ali fora, e aí não vai se sustentar por muito tempo. Ou a sensação de vazio, quando existe a força de sustentar isso, se esvai. Eu já conheci muita gente que tem uma autoconfiança inabalável e que no julgamento do outro não tinha motivos para isso. Olha que interessante. Eu aposto que você que está aí vendo o vídeo também conhece alguém assim. Alguém que transpira a autoconfiança, porque sabe exatamente o que rege a vida, o que transpõe, que vai além para o outro. Quando eu tenho algo que transborda em mim, que é consolidado em mim, isso passa para tudo que eu falo, faço. Entendeu? Quando isso não é real, a gente começa a entrar num looping de falsos itens para nossa vida. A gente começa a ficar dependente da opinião do outro, não no sentido de precisar de elogios, mas entender que eu preciso que alguém valide o que eu estou pensando que estou. E aí entra a questão da crítica de maneira muito forte na nossa vida. Por exemplo, se eu disser para você, né, você fica horrorosa de blusa amarela, e você não tá de blusa amarela, você vai falar, tá louca? Ficou doida? Ficou maluca? Você não tá de blusa amarela, você sabe que você não tá. Ou seja, você entende quem realmente é. Você tem esse cerne consolidado. Entendeu? Quando isso acontece, você não consegue ser abalado por uma não verdade. Isso acontece também quando vem um julgamento. Fala, Juliana é falsa. Eu sei quem eu sou.
Entende? Eu sei a minha integridade. Aí entra o princípio disso. A autoconfiança que eu estou falando aqui não é autoconfiança superficial, não faz parte da ética da personalidade. Eu estou falando aqui com você de coisas bem mais profundas que isso, de onde nasce todo o resto. Porque como a gente viu aqui, vou até voltar aqui na cena, tudo vai emergir de um centro. O que está no seu centro? O que você trouxe para o seu centro? Né? Como a gente colocou aqui. O que está aqui dentro? Os seus princípios? Então, a sua sabedoria, a sua orientação, o seu poder pessoal e a sua segurança vão emergir disso. E todo o restante, a sua visão de si, todo o seu executar de tarefas, o seu poder pessoal. A gente vai fazer um vídeo falando sobre poder pessoal, falando sobre habilidades e atitudes ainda, tá? Aqui no canal. Então, já aproveita, já curte o vídeo, se inscreve no canal. Toda a minha noção de eu parte disso e isso se consolida de forma inabalável. Então, o que é a tal da autoconfiança inabalável? É o conhecer-se. É quando a minha noção de eu é clara o suficiente para mim, para eu entender que os meus princípios, o que rege a minha vida, ninguém retira de mim. Quando eu faço isso, eu não valido mais o que sou com esse movimento. Eu não deixo o outro, situações, questões entrarem na minha vida para formar o que eu sou. Muito pelo contrário. Eu sei quem eu sou, eu tenho os princípios, os valores que regem a minha vida e eu me estabeleço diante disso. Mas como fazer isso? Como que a gente começa a realmente entender para construir? Gente, eu sempre me rabisco, vocês não têm noção, mas tudo bem. Como que a gente começa a entender e a compreender isso para construir essa noção de eu? Primeiro passo, quais são os seus princípios? Por que os princípios? Porque os princípios eles são imutáveis. Eles funcionam para tudo e para todas as pessoas e para tudo, literalmente. Este mesmo livro aqui traz uma história muito interessante, que é de um capitão, para entender de princípios, de um capitão que está no navio e ele vê uma luz chegando para ele. Então ele faz uma comparação muito interessante, eu quero que você me acompanhe aqui para você entender o que é um princípio. E o capitão manda uma mensagem para esta luz que está vindo e fala: desvie sua rota. Estamos no navio na direção, desvie sua rota em tantos graus. Ele tem a resposta falando: não é possível desviar. E aquilo ele acha que tá abusado, né? Fala: olha, desvie sua rota, que isso aqui é um navio de guerra. E é o capitão falando. Aí ele recebe uma mensagem de volta bem assim: desvie você. Você está vindo na direção de um farol. Um princípio é um farol na sua vida. Ele não muda. Se você for bater com ele, quem vai se quebrar é você. Se você for se dirigir a partir da luz que ele coloca na sua vida, da integridade, dos valores que isso geram para você, você consegue trazer a sua confiança de que você tem um centro que não se abala. Quando eu coloco no centro da minha vida o que vem de fora, eu me abalo com maior facilidade. Um exemplo disso, como eu falei para vocês, são as nossas relações com coisas e com pessoas. Então, quando você perde um emprego, você deixa de ser você. Quais são os seus princípios e valores dentro disso? A sua autoconfiança tem que estar consolidada nisso. O que você tem que ninguém pode tirar de você? Quando você coloca a sua vida dentro dessa regência, você muda completamente a sua visão de mundo e de pessoas e consegue contribuir muito mais com as pessoas. Conhecer a si é a melhor chave. Entender quais são os seus princípios que regem a sua vida também. Vou te dar um exercício simples para esse vídeo. Aproveita, já curte aqui que o conteúdo é sem edição. Você vem aqui para bater um papo cabeça comigo. Coloque para fora quais são os seus princípios. Coloque para fora o que você tem que ninguém pode tirar de você. Escreva isso, se enxergue ali. Comece a entender qual é o seu centro.
O que está no centro da sua vida? Porque se você tiver com algum problema nas suas relações e isso está te abalando em todas as outras áreas, o centro da sua vida não são os seus princípios, não está alicerçado no que você realmente é, está alicerçado no seu trabalho. Se é uma pessoa, se é um grupo, interessa. Começa a olhar para isso e começa a direcionar fazendo essas perguntas. Meu papel aqui é te levar informações que eu gostaria de ter obtido na minha vida de um jeito mais simples. Eu quero muito que você comente aqui no vídeo se faz sentido para você esse vídeo, se você quer ouvir mais sobre isso e quer entender mais a fundo. Faço muita questão dessa proximidade aqui. Curte o vídeo, que é muito importante para gente pra eu conseguir entender que você está curtindo o conteúdo, que você gostou do conteúdo, e se inscreve no canal, que todos os dias eu estou passando aqui para deixar um conteúdo novo para você, transformador da melhor forma possível, dando os meus 100% disponíveis hoje. Então vamos comigo nessa jornada e a gente se vê no próximo vídeo.